Olá, bem-vindos ao Pode Me Contar, e hoje estamos com uma convidada maravilhosa. Mas antes, você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum episódio. E quero também agradecer você que é a nossa audiência e os nossos parceiros, Cubo Soluções em TI, Lavô Candeias, Maria do Sertão, Conquista de Fato, Jornal Conquista e Diário Live, o melhor estúdio de podcast do sudoeste da Bahia. E hoje eu tô com uma convidada mais que especial e eu poderia até apresentá-la, mas eu vou pedir que ela se apresente. Fabiana, diz pra gente quem é você e bem-vinda ao Pode Me Contar. Obrigada. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou um ser humano incógnito, gente. Mentira, eu sou gente boa. Não mordo ninguém, mas alfineto de vez em quando. Isso é bom. Né? Eu sou Fabiana Farias, sou casada, sou mãe, sou mulher, sou empresária. Fui educadora, ainda sou, mas em um ramo diferente da educação. Fui educadora durante 23 anos do governo do estado da Bahia. Durante muito tempo, ser professora foi a minha identidade. Hoje eu entendo que não. Hoje eu entendo que a minha identidade é Fabiana Santos Farias, mãe, mulher e empresária. A mãe vem até antes de mulher, legal, né? Mulher, mãe, empresária, mãe, mulher, empresária. Que depois que a gente vira mãe, a gente esquece até que a gente é mulher. Uhum. Mas durante muito tempo, a educação foi a minha identidade. Hoje, a educação é o meu trabalho, não é mais a minha identidade. Engraçado isso, falar isso, né? Interessante. Mas essa sou eu. E é um prazer enorme estar aqui para bater esse papo gostoso com você. Obrigada pelo convite. Você que está ouvindo a gente aí, aproveite, pode mandar perguntas causpiciosas, que a gente adora responder pergunta causpiciosa. E eu estou muito feliz de te receber e estudando sobre você, eu vi... Olha, a pessoa claro, já foi né? investigar Claro, a vida né? da outra. Eu vi que você começou a trabalhar aos 12 anos, né? E foi escolhida pela educação aos 16. Exatamente. Mãe aos 18. Tá vendo que eu fiz meu dever de Tô casa? Mãe aos 18. E me fala como é que essa trajetória marcada por uma menina que começa a trabalhar aos 12 se identifica com a educação aos 16. Como é que essa menina forja essa mulher empreendedora, né, que é mentora de muitas mulheres empresárias, né, porque a gente também vai falar disso. Mas como é que essa mulher forjada nessa menina que começa a trabalhar aos 12 anos? Então vamos lá. Na minha família, 2 valores sempre foram muito latentes, assim: trabalho, honestidade. E um estava associado ao outro. Aos 12 anos, eu sempre quis trabalhar, assim, eu sempre achei que o trabalho dignificava, e eu ouvia muito isso do meu pai, né? A gente precisa trabalhar, ter o nosso dinheiro, não depender de ficar esperando, a gente não pode esperar a sorte, a gente precisa fazer ela acontecer. E aos 12 anos de idade eu pedi para minha mãe, falei: mãe, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa. E ela disse para mim assim: mas o que eu vou fazer com essa menina, gente? Tinha 12 para 13 anos. E ela tinha um médico que tinha uma farmácia, era muito amigo dela. E ela falou assim: olha, deixa eu colocar essa criatura para aprender alguma coisa na sua farmácia. E como eu era muito comunicativa, sempre fui, então eu fui para o caixa para atender as pessoas. Então eu ficava no caixa, recebendo, anotando, mas não fazendo o caixa. Eu ficava ali recebendo, anotando, verificando, somando o pedido do remédio e passava para a moça só fechar e receber o pagamento. Aí depois eu fui para arrumação de remédio, depois eu fui para atendimento, para prateleira, e eu fui aprendendo. Fiquei 1 ano e um pouquinho nessa farmácia, foi meu primeiro trabalho, que eu lembro assim com muito carinho. E eu falo que a educação me escolheu porque desses valores que eu tenho e que eu trago de casa, eu sempre acreditei que a educação podia mudar a minha vida. Meu irmão disse que desde pequenininho eu já brincava de escolinha com as minhas bonecas. Eu sempre gostei muito de estudar, fui muito curiosa. Mas eu acreditava realmente no poder transformador da educação. Vindo de uma família muito humilde, como a maioria dos nordestinos, meu pai saiu daqui para poder tentar a vida em São Paulo. Então ele trabalhou em metalúrgica, minha mãe também. Ficávamos os 3 irmãos em casa sozinhos. E eu sempre acreditei que essa realidade não era a que eu queria.
Eu costumo dizer, Andresa, que eu sou uma pessoa muito grata, mas eu estou totalmente inconformada com as coisas. Então eu olhava para aquilo e falava, eu não quero isso aqui para minha vida o tempo todo, eu quero mudar. E a única forma que eu encontrava de mudança naquele cenário em que eu me encontrava era pela educação. E eu sempre quis fazer isso. Não foi uma decisão tomada. Acho que a educação, de fato, me escolheu. Aos 16 anos, quando eu entrei para o magistério, o antigo magistério, eu terminei o ensino fundamental, falei, eu quero fazer magistério. E naquele período eu tive que fazer opção, né? Eu já trabalhava durante o dia, o curso de magistério só tinha durante o dia. Aí eu falei, tá, e agora? Eu vou optar pela minha liberdade financeira, continuar tendo meu salário aqui, eu vou estudar, de fato, fazer aquilo que eu quero. Então foi a primeira decisão que eu tomei na minha vida, assim, mais séria, né? Falei, não, eu vou deixar o meu trabalho. Foi difícil tomar essa decisão? Foi porque os meus pais não tinham muita condição de me dar muita coisa. Eu me lembro que na minha casa, já fazendo magistério, quando chegava a época de festa na cidade, a gente tinha que escolher ou a roupa ou o sapato. Não dava para comprar as duas coisas. Então, para mim, que já estava experimentando ter o meu próprio dinheiro, voltar e regredir e falar, não vou fazer isso, eu vou optar por ter uma profissão que eu quero, já foi uma grande decisão. E eu costumo dizer assim, que foi a primeira grande decisão mais acertada que eu tomei na vida. E eu fui fazer magistério. No primeiro ano do magistério, estava com 16 anos e um pouquinho, o governo do estado lançou o estágio remunerado para alunos do magistério. E eu fui uma das selecionadas, porque eu sempre fui muito estudiosa, então eu tinha boas notas, fui selecionada e fui trabalhar numa escola de ensino fundamental 1 com a turma de 4ª série. Então foi meu primeiro trabalho. Muitos desses alunos transformaram meus amigos de vida e estão na minha vida até hoje. Cresceram, casaram, viajaram, foram estudar fora, mas continuam me tendo esse mesmo carinho de professor. Então, assim, foi a primeira grande decisão. Tá, daí você pergunta da trajetória. Como é que desse processo todo você veio parar hoje para ser empresária? Menina, é uma montanha-russa, né? É um negócio muito assim. Nessa inconformidade, eu vivi a educação durante os 23 anos que eu estive lá. Ontem eu recebi de uma aluna dizendo assim, você não sabe o quão transformador foi a sua passagem pela minha vida. Desde quando ela foi minha aluna no 3º ano. Ali eu já entendi que você era um professor diferente dos outros. Você era visionária, você queria que a gente fosse sempre muito mais além. E eu plantava nos meus alunos a inconformidade. Falava, gente, se a educação mudou a minha vida, ela pode mudar a de vocês. Não sejam conformistas, não esperem as coisas chegarem. Façam as coisas acontecerem. E dentro da minha área, eu só fui terminar a graduação em 2008, quando meu filho já tinha 6 anos de idade, porque aos 18 eu engravidei, casei, parei, fui ser mãe e voltei de novo para estudar. Quando eu terminei a minha graduação, eu já estava na educação, já atuava na educação, já tinha passado em concurso. No primeiro ano do curso de letras, né? Eu fiz letras. No primeiro ano eu cismei que eu ia fazer o concurso do estado, abri o concurso, eu falei, vou fazer. E alguém falou assim, mas você não vai poder ser chamado, você vai fazer para quê? Eu falei, não importa, eu quero fazer. Não me fala que eu não vou fazer. Eu vou fazer, deixa eu fazer. E aí eu fiz e passei em primeiro lugar. Estando cursando o primeiro semestre do curso de letras, eu passei em primeiro lugar. Só que naquela época eu podia pedir final de lista, né? Então eu pedi final de lista, mas eu já atuava na escola em que eu ia trabalhar. Porque eu já estava cedida pelo município. E durante esse processo da graduação, todos os cursos que tinha ali da área de letras eu fiz. Então eu fiz leitura e produção textual, fiz ensino de práticas pedagógicas em língua portuguesa, ensino de leitura, alfabetização, literatura portuguesa, literatura brasileira. Fechei todo o que eu tinha ali na área de letras. Aí eu cismei e falei, agora eu quero uma segunda graduação. Agora eu quero fazer pedagogia. Aí fui fazer pedagogia. Fiz algumas especializações na área de gestão, aí falei, agora eu quero fazer mestrado. E aí, o que eu fiz? Meu filho estava já em vias de vir morar em Vitória da Conquista, eu não queria deixar ele vir sozinho, ele era muito novinho. Falei, eu tenho que arrumar uma forma, eu tenho que arrumar uma estratégia para não dizer que eu estou indo, ou então que eu não confio em deixar ele ir. Vi o edital do mestrado na sexta-feira à noite. Aí virei pro meu marido e falei assim, então, a inscrição encerra na segunda. Eu quero fazer. Minha filha pequena estava com 4 aninhos. Falei, você toma conta aí que eu vou passar o final de semana inteiro montando um projeto de pesquisa para o mestrado. Aí ele, tudo bem. E exatamente dessa forma eu fiz. Na segunda-feira protocolei via correio e aí, para minha surpresa, o projeto foi aprovado. Eu falei, yes, agora eu vou mandar o filho para a Conquista e vou arrumar uma desculpa para eu ir junto. Também. Para eu ir junto. Ele não pode descobrir de jeito nenhum que tudo isso foi feito com a intenção de acompanhá-lo. Eu vim fazer o mestrado. Quando eu retornei do mestrado, depois de 1 ano de estudo, mais 1 ano para pesquisa, eu entendi que
No Brasil, a gente tem um problema seríssimo com a educação. A educação brasileira não resolve problema. Ela só levanta problema como se... Imagine uma chuva batendo e levantando poeira. É isso que a educação, que os estudos em educação no Brasil fazem. Eles batem ali, levantam o pó e deixam o negócio dissolver no ar. Não há uma resolução. Só que eu tinha acabado de descobrir, no meu objeto de pesquisa, que a gente pode ensinar qualquer aluno, não importa onde ele mora, se ele mora no Oiapoque, no Chuí, em Manaus, eu posso ajudá-lo a ler e interpretar qualquer tipo de texto, sem precisar de parafernália eletrônica ou digital, só dando uma excelente aula de língua portuguesa com recursos que eu tenho. E eu voltei com muita sede de aplicar isso dentro do município que eu morava. E eu esbarrei nas barreiras políticas, né? Não pode, isso aqui não tem espaço, não pode isso, não pode aquilo outro, e aquilo foi me... Na própria burocracia em si, Burocracia né? em si, aquilo foi me deixando assim, sabe? Murchando. E eu falei, eu preciso... E aí nesse período eu tive um burnout, eu tive crise de síndrome do pânico, eu tive uma crise de identidade profissional muito grande. Eu falei, poxa, a educação mudou a minha vida, eu tô com todo o gás para poder mudar a vida de outras pessoas, e eu não tô conseguindo. Eu sempre fui a professora maluquinha da escola, eu inventava um monte de coisa, eu nunca dava a mesma aula 2 vezes, nunca repeti o meu caderno no outro ano. Não era o padrão, né? Não era padrão. E aí eu voltei e falei, então. E aí tive uma crise de identidade profissional. Nessa crise, estávamos numa viagem, coloquei uma loja de roupa infantil, juntei dois desejos, eu tinha uma filha pequena, adorava roupa infantil, adorava vender, eu sempre fui muito boa vendedora. Falei, vou colocar uma loja de roupa infantil. Juntei com minha irmã e mais uma prima, como todo mundo começa a empreender, né? A vontade com o desejo, a fome com a vontade de comer, e colocamos a loja. Primeiro momento foi bem difícil ter sócio, dividir qual o papel era de quem. Então, assim, por isso que hoje eu defendo que todo mundo realmente precisa ter sócio. Hoje, quando eu ensino as mulheres a empreender, eu falo, você precisa ter um sócio, você não vai crescer sozinha. Sozinha você vai chegar no limite, ali, vai esbarrar no limite da sua habilidade, você não vai passar aquele limite. Mas no primeiro ano pra gente foi muito difícil. E aí eu já estava estudando algumas coisas do digital, eu falei, bom, agora eu quero reunir a minha família. Eu falei, gente, eu vou deixar a educação daqui 2 anos e eu vou empreender no digital. Meu marido tomou aquele susto, imagine, eu já tinha batido o teto do meu salário no estado. E é aquela coisa, quando você fala isso para qualquer pessoa, porque qual é a busca da maioria das pessoas? A estabilidade que um concurso, por exemplo, lhe oferece, né? Então, isso é muito ousado. É muito ousado. Eu né? acho que naquele momento, olhando hoje, eu falo, gente, como eu fui doida, velho. Que negócio maluco que eu fiz. Mas eu fiz. Não tinha um concurso, eu tinha dois concursos. Eu tinha um municipal e um estadual. Eu tinha um teto salarial muito bom. Eu tinha uma vida elitizada para o padrão da região. Então, eu estava ali entre os 3% dos brasileiros que recebem mais do que 5, 6 salários mínimos, digamos assim. E aí eu falei, não, eu quero empreender. Eu quero empreender no digital, que era pior ainda. Isso foi pior, ninguém sabia nem como é que era. Nem para onde ia, né? Menina, eu passei 1 ano tentando explicar para o meu marido e para o meu pai o que eu fazia. Eles não entendiam o que eu fazia. Então eu comecei a empreender dessa forma. E deu muito certo, né? Durante um determinado período deu muito certo. Mas a inconformidade e a educação não saíram de mim. Eu fiz um período de transição. Isso foi no período pandêmico, nós ficamos 1 ano parados sem poder dar aula. Quando nós retornamos, eu tentei conciliar as 2 coisas. E aí chegou um momento que não deu mais para conciliar, porque eu digo assim, onde você foca é onde você expande. Eu precisava fazer o meu negócio crescer. E eu precisava crescer enquanto empresária, precisava colocar a minha empresa em outro patamar. E eu precisei me afastar. Então, nesse momento, eu contei com o programa de estagiário, né? Então eu recebi estagiários para ficar no meu lugar. Foi maravilhoso no determinado período e eu vi o quanto aquilo me ajudou a focar na empresa e fazer a empresa crescer. Eu falei, então agora é hora de fato ser muito grata e entregar a Deus o que é de Deus e agora seguir levando por outros caminhos a empresa. Então essa foi a trajetória. E nesse meio período todo, eu fui mãe, eu fui esposa, eu fui filha, eu fui dona de casa, eu fui uma série de coisas. Então, eu juntei tudo isso e o empreender. Então, foi um desafio. E aí, eu tô hoje no ramo de uma educação diferente. Mas eu não saí da educação. Então, a educação continua em mim. Porque eu digo sempre que a educação atravessa nossas vidas em qualquer lugar que a gente esteja. Exato. Seja a gente enquanto educador, Exato. ou seja a gente recebendo de um educador
a formação que a gente precisa para seguir. Exato. Então, a educação, ela tem essa força de transformar, de nos deixar inquietos, porque eu acho que isso é o principal, porque não há espaço para comodidade para quem quer, de fato, uma transformação. E a educação, ela gera isso. E você, além de empreender, né, de contar para a gente essa trajetória, você tem um projeto muito lindo, que é o Delas para Elas. Exato. Como é que surge o Delas para Elas? Menina, esse filho gestado, eu falo que foi uma gestação de elefante. Desde que eu comecei a empreender, eu sempre atraí muito mulheres por uma comunicação afetiva. Eu falo que eu mordo e assopro, né? Então, assim, eu era assim como professora, eu sou assim como pessoa, sou leonina, sou sanguínea, sou colérica. Não dava para ser de uma outra forma. Mas eu sempre atraí mulheres. Então, na minha agência de lançamento, que foi a minha primeira empresa, eu tinha as minhas clientes, as minhas especialistas eram mulheres. Engraçado que na minha equipe trabalhavam 3, 4 homens, mas eles eram mandados pelas mulheres que assumiam os cargos de heads na empresa. E aí, nessa transição, eu fechei a agência, né? Na inconformidade, eu falei, gente, agora eu quero... Tinha pegado 2 projetos lindíssimos, um de uma especialista de Portugal, onde nós fomos fazer o atendimento aos alunos dela, montar toda a parte pedagógica do curso, outro de um dentista, para reestruturar toda a esteira de produtos dele. E aí eu falei assim, gente, a educação que a gente faz nas escolas, a educação que eu sei fazer, ela pode ser aplicada ao mercado digital. Aqui a gente tem um terreno fértil para uma educação que não é sistêmica, que ela é mais autodidata, a pessoa aprende Eu quero fazer esse negócio, mas eu quero fazer de uma forma bem feita, porque é uma outra teimosia que eu tenho, eu não pego nada para fazer se não for bem feito. E aí nesse processo eu virei consultora. E nesse processo de virar consultora eu fui ter uma parceira. Eu busquei uma parceira para poder abrir essa empresa de consultoria comigo. E nós criamos o projeto, deixamos ele guardadinho, colocamos na gaveta. Passou o tempo, 1 ano. Esse ano, indo para uma aceleradora, a minha empresa ela está sendo acelerada pela Bioeducation, que é uma aceleradora de startups, né? Pivotei a minha empresa para uma startup de educação. E aí, reclamando, eu sou aquela pessoa inconformada. Eu chego nos ambientes e eu falo, gente, como é que eu mudo isso aqui? Eu não começo a reclamar, isso aqui tá bagunçado, tá uma merda. Eu falo, não, como é que eu posso fazer para mudar isso aqui? O que eu posso contribuir para mudar isso aqui? Então, no ano de 2022, eu passei o ano inteiro viajando para São Paulo para fazer imersões e treinamentos. Eu investi mais ou menos umas 2 Hilux 0, assim, só em treinamentos, mentorias. Eu acho que foi mais do que isso. Não que o valor disso seja significativo, mas a busca por onde eu queria estar foi. E toda vez que eu chegava nesses treinamentos e imersões, o ambiente era muito masculino, porque era um ambiente empresarial. Se eu era da educação e eu não sabia lidar com a empresa, eu precisava viver com quem estava lidando com a empresa. Então, eu fui sentar em mesas de grandes empresários para entender a cabeça deles. E aí eu falei, gente, é muito masculino esse ambiente. E toda mulher que eu via, ou ela estava acompanhando o marido, ou ela estava porque a empresa pagou para ela estar naquele ambiente. Representando o gestor. Ela sempre estava num papel de representatividade. E quando eu falava assim, oi, tudo bem? Na hora do network, tudo bem? O que você faz? Me conta o que você faz. Não, eu trabalho na empresa do meu marido. Aí eu falei, que merda. Eu pensava comigo, que merda. Ou o casamento dá muito certo, ela é submissa, em todos os sentidos, ela não tem muita voz. Aí chegava para ela, tudo bem, o que você faz? Não, eu faço isso, eu trabalho na empresa e tal, estou aqui porque a empresa me enviou. Aí eu falava de novo, que merda. Então, não porque ela estava ali, mas assim, porque ela não dizia, ela não se empoderava do papel que ela tinha. E aquilo foi me dando um comichão, um negócio assim. Aí esse ano eu cheguei na aceleradora e na primeira imersão, na segunda, na terceira, eu falei, gente, não tem mulher liderando startup nesse universo, não? Aí o Diego Rondon, que foi o criador do 99, numa conversa que a gente teve num bate-papo, ele disse assim, tem, mas elas não aparecem, elas não vêm, elas não fazem isso. Eu falei, entendi. Então tá, levei aquilo para casa. Aí no outro dia, conversando com outro CEO, que é o cara que fundou o iFood, da Móvel, da leiturinha do Play Kids e tal, conversando com ele, eu falei, Souza, e se a gente fizesse uma imersão só para mulheres? Ele, então, vai fazer, Fabi. Para de reclamar, já é a 2ª vez que você reclama. Eu falei, vixe, virei a tia reclamona. Vai fazer, Fabi. Cria um programa educacional para mulheres empresárias. A gente dá total apoio e eu acho que você tem total perfil para fazer. E aí eu falei, existe já um projeto.
Já existe um projeto criado que, inclusive, chama-se Delas para Elas. Mas ele está engavetado, ele está guardado. Ele não surgiu com essa intenção. Mas ele já estava gestado. Então, entre pensar no Delas e o período que ele nasceu, deu exatamente 1 ano. Gestação de elefante, né? Já exatamente 1 ano. E foi bom que isso aconteceu, porque quando ele veio, ele já veio numa outra pegada, numa proporção mais madura. E com você com a maturidade empresarial, maior, né? Muito que maior. É o que é fundamental. Muito maior. E a mentalidade forjada na labuta, no chão do piso mesmo, assim, da areia, né? De pisar no chão. Não uma coisa de, eu li num livro, eu pensei isso aqui, que a maioria quer ensinar aquilo que lê em livro, que escuta um guru falar. Não, eu fui pro chão mesmo, construir a empresa. Eu pivotei 3 vezes o modelo de negócio, quase quebrei um determinado momento, e quando surge a BIU na minha vida, eu estava assim, agora eu já tenho resultado, agora o modelo de negócio que eu encontrei tá ok, tá funcionando, tá rodando, tem lucro, eu quero escalar isso aqui. Então, eu fui buscar a aceleradora. E aí, nesse processo, eu fui desafiada a criar esse projeto feminino. E aí, o Delas nasceu, que é um programa educacional para mulheres empreendedoras e empresárias. Porque há uma diferença entre as duas coisas, né? A mulher que é empreendedora, ela não se vê como empresária. Então, a gente só coloca essas 2 nomenclaturas para que elas sejam acolhidas da mesma forma, mas a função que elas desempenham é o mesmo. Se você tem um pequeno empreendimento e não se comporta como empresária, você está sendo empregado e não patrão da sua empresa. Então, há uma mentalidade aí. Mas foi assim que surgiu Delas. E como é que como foi essa experiência de imersão com as mulheres? Assim, como é que foi a aceitação e esse movimento das mulheres entenderem o poder que ela tem e o quanto, porque em alguns episódios atrás, em uma outra conversa, eu falava com a convidada de que a mulher, ela nasce gestora. Não nasce. Né? Ela, assim, no sentido de ela está... Ela gera o tempo todo. O tempo inteiro. A vida, a casa, tal. Só que ela não se vê enquanto gestora. Perfeito. Porque, assim, ela está gerenciando, inclusive quando está no trabalho fora de casa. Perfeito. Se o menino fez, para quem tem filhos, né? Se o menino comeu, foi para a escola, fez atividade. Perfeito. Inclusive, as atividades de outras pessoas, para quem não é mãe, está gerenciando a vida dos pais de alguma forma, mas ela não se enxerga como capaz. Ela faz, mas ela não se enxerga como capaz, né? Beleza. Vamos tocar primeiro no ponto mais polêmico deles, tá? Como foi iniciar esse movimento aqui em Vitória da Conquista, como foi a aceitação. Confesso para você que eu esperava mais. Da 3ª maior cidade do estado da Bahia, eu achava que a mentalidade aqui era um pouco mais desenvolvida, no sentido de empreender, de entender o que é uma empresa. E, sobretudo, no sentido de grupos femininos. A gente encontrou algumas resistências. Todo lugar que eu piso o meu pé, André, eu sempre falo assim, a gente encontra, viu, Fabi? O tempo inteiro, o tempo todo. E eu vou te contar uma outra coisa que aconteceu comigo. Todo lugar que eu piso e todo grupo feminino, o que eu fiz? Eu falo que a gente tem 2 estratégias dentro do universo de marketing, né? A gente pode usar a técnica da abelha, nome dado por mim, a técnica do formigueiro. A estratégia do formigueiro e a estratégia da abelha. Quando eu cheguei, eu procurei uma pessoa. Eu sempre faço as coisas em conjunto. Eu não gosto de fazer nada sozinho, porque eu acho que sozinho é uma cabeça só. Você tem que achar pessoas que pensem diferentes para te desafiar a pensar e solucionar problemas. Então, eu busquei 2 grandes pessoas. Uma foi a Marla, outra foi... E Marla me trouxe Dri. E aí, conversando com o Dri, ele falou, vamos conectar você e Tatuá. Eu falei, Dri, eu quero a estratégia do formigueiro. Aí ela ficou assim, como assim? Falei, sabe quando o formigueiro sai da terra? Não tem aquelas terrinhas que estão dentro? O que é aquilo ali? Significa que a base embaixo está toda pronta. Que a construção embaixo, a cidade das formigas, está rodando tudo bonitinho. Então, quando a gente surgir para o mercado, nós já vamos estar bem preparadas. Então, nós fizemos pequenas reuniões com grupos de lideranças de mulheres. E nós encontramos resistência. As pessoas perguntavam, mas quem é essa pessoa? Quem é essa mulher? O que ela faz? Eu estava 1 ano só morando na cidade. Vem de onde? Que resultado que ela tem? Com quem que ela anda? Recentemente eu passei por uma prova, né? Alguém foi me ver na aceleradora. Hoje eu entrei para a aceleradora como aluna, hoje eu sou mentora lá dentro. E aí, quem é essa pessoa? O que ela faz?
Então eu encontrei muita resistência, encontrei essa ideia de que a mulher precisa apoiar outra mulher. Gente, vamos ser sincera, mulher é muito invejosa. A mulher é muito egóica. A mulher é muito territorialista. E é aquela coisa, a gente inclusive foi forjada neste cenário de que a outra é minha uma concorrente opositora o tempo inteiro, o tempo né? todo. Então, assim, eu sempre falava assim, ó, a nossa matemática é a seguinte, a gente soma para multiplicar. A gente não soma para diminuir, é para multiplicar. E foi com esse discurso que eu consegui penetrar de forma muito delicada, muito tranquila, em todos os grupos de lideranças femininas aqui em Vitória da Conquista para realizar a primeira imersão. A primeira imersão, ela nasceu com o propósito de ser feita em São Paulo. Eu falei, não, eu quero fazer na Bahia. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu sou bem egoísta. Eu queria parar de estar viajando tanto. Justiça seja feita. Eu tinha períodos que eu vinha em casa só trocar a mala. Ficava 4 dias em casa e voltava. Eu falei, eu quero fazer na Bahia. E segundo, porque eu acredito que aqui há um terreno fértil para o empreendedorismo feminino. Aqui é um espaço. A gente tem muita mulher empreendendo. Fui pesquisar os números de conquista, fui entender quem eram as empresas que tinham aqui, quais eram os segmentos, fui fazer toda a minha pesquisa de base para eu entender se aqui de fato era um terreno onde eu podia pisar e se era terreno fértil para o projeto. Eu falei, a gente tem 2 desafios. Todo mundo, vamos fazer em São Paulo. Eu falei, não. Em São Paulo eu vou estar lutando com a concorrência marqueteira, eu não quero. Aqui eu vou estar para educar as pessoas. Vai ser mais trabalhoso, mas quando a gente conseguir, a gente consegue alicerçar e vai dar tudo certo. Então, desde o início, eu sempre entendi que eu ia estar lidando com a educação. Educação de outras mulheres para aceitar o movimento e se juntar a ele para somar. Educação de uma sociedade machista que olha para você e quer saber qual resultado você gera, com quem você anda. Educação de uma sociedade altamente patriarcal, que acha que mulher não tem que estar assumindo o lugar de fala de empresária, não é esse o lugar dela, ela tem que estar cuidando dos filhos, organizando tarefa, fazendo tudo. Como se ser mulher fosse um não lugar, exatamente, né, para os espaços empresariais. Exatamente. E aí eu encontrei essa resistência, mas eu falei, gente, vamos fazer. A gente não tem um propósito aqui não é estrelismo, a gente não quer, não, a gente quer educar as pessoas. Se é um programa educacional, a gente parte para a educação. E quando a gente levanta a bandeira da educação, todas as outras caem. Quando você levanta a bandeira da educação, todas as outras bandeiras caem. Porque não há como lutar contra a educação. Um povo que é educado, um povo que entende o seu lugar, e uma mulher que é educada, entende o lugar que ela pode ocupar, não tem resistência. Não tem como ela voltar atrás, não tem como ela retroceder. Ela só quer avançar. Então vamos levantar a bandeira da educação, porque é a minha bandeira. E foi assim que nós realizamos a primeira imersão. Realizamos com um número de 45 mulheres, um número restrito. Realizei, acessei toda a minha rede network e falei, gente, eu não quero nenhuma estrela. Eu não trouxe ninguém famoso. Eu trouxe mulheres que estão empreendendo, construindo carreiras a partir do início, como todas as outras mulheres que queriam estar na imersão poderiam fazer. Então, eu trouxe as minhas amigas e clientes a quais eu estou ajudando a construir carreira. Eu trouxe as meninas da aceleradora, as mentoras da aceleradora. Então, eu trouxe pessoas que pudessem inspirar as mulheres que estavam ali e falar assim, então, ontem eu estava na cadeira de aluna, hoje eu estou nesse lugar. Se eu posso, você também pode. Porque eu poderia ter trago. Eu vou acessar minha rede network e eu vou trazer aqui a Carol Pfeiffer para fazer um mega evento na cidade. Eu não vou educar dessa forma. Eu vou levantar uma bandeira que não é a nossa. A nossa bandeira não é a do estrelismo. É da atividade e educação aplicada. Então, eu preciso que essa mulher se sinta parte desse movimento. E foi lindo. Para mim, assim, o primeiro dia eu chorava igual criança. Eu só sabia chorar. Alguém falava alguma coisa, porque era a materialização daquilo que foi gestado, daquilo que eu sonhei, daquilo que eu evidenciei no meu coração. E eu falo que eu pedi assim. Engraçado que durante os 30 dias que antecedem a imersão, eu começo a pedir a Deus permissão. Eu falo, Senhor, me permita transbordar, me permita ser ponte, me permita ensinar, me permita aprender, me permita ser aquilo que Tu me escolheu para ser nesse universo, nessa decisão que eu tomei. A decisão foi minha, mas a inspiração foi Tua, me permita. E eu ficava assim, gente, como Deus é lindo. Eu ficava agradecendo o tempo todo e chorando, porque foi o primeiro dia e o segundo dia foram maravilhosos. Foram experiências enriquecedoras. Se você perguntar assim, qual o resultado que essa imersão gera? Eu falar, é difícil dizer um só,
Porque todos os dias eu recebo o feedback dessa imersão. Todos os dias eu recebo dizendo assim, olha, não foi um empurrão, não foi uma motivação, foi um chute no traseiro. Literalmente me colocou num precipício e falou, vai, agora você tem que aprender a voar, chegou a sua hora. Aí a outra, olha, eu estava com tal projeto no papel, agora eu já consigo tirar. Então todo dia chega um depoimento diferente. E foi gostoso, mas foi desafiador também, confesso. E o que você tira, assim, dessa experiência, assim, de significativo com relação à mentalidade dessas mulheres, com relação à sua experiência, né, nesta experiência dessa primeira imersão? Qual é o resultado que você tira disso? Olha, eu volto para mim, lá nos meus 15 anos, quando eu precisei optar em trabalhar ou estudar ou fazer uma educação. E digo que, de fato, a educação transforma vidas. Se ela mudou a minha vida, ela vem mudando continuamente a vida de outras pessoas. E o que eu tiro de resultado é isso. Educa, a gente só educa. Direciona o caminho, ensina, a gente só é ponte, deixa a pessoa atravessar. Ela vai atravessar e vai dar certo. Então, o que eu tiro de resultado, e aí eu me recordo disso, assim, eu não escolhi a educação, ela me escolheu. Eu comprovo isso. A educação me escolheu. O lugar que eu ocupo hoje como líder de mulheres empresárias, como líder, mentora de mulheres empresárias, é que, assim, eu estou fazendo educação. E quando eu levanto a bandeira da educação, todas as outras caem. É essa bandeira que eu quero levantar. Eu quero dizer para essa mulher que ela é abafada por uma sociedade patriarcal, que muitas vezes ela começa um pequeno negócio ali, você pergunta, ela fala assim, eu tenho lá um espacinho, tal, ela não se vê empresária, dizer para ela assim, não, você tem uma empresa, e ver ela depois sair e falar assim, não, eu entendi que eu tenho uma empresa. Ou então assim, como é que é o CNPJ? Não, eu não trabalho com CNPJ, eu trabalho ainda no meu CPF. Não, peraí, se você trabalha no CPF, você quer montar uma empresa, você vai bagunçar a sua vida do CPF, vai virar bagunça. Tem que se formalizar, né? Bora formalizar isso, até porque a gente ensina, Andressa, a separar o CPF do CNPJ. Em determinado momento na sua vida, o seu CPF, se não estiver fortalecido, seu CNPJ não cresce. E eu falo sempre, enquanto contadora, que primeiro passo em qualquer consultoria que eu inicio vamos separar aqui a pessoa física da jurídica. Perfeito. Vamos criar a identidade jurídica, porque é ela que precisa trabalhar até para que seu CPF receba. Exato. Né? Então, assim, porque ainda hoje, não só em Vitória da Conquista, né? Mas a maioria das pessoas não usam o princípio básico da entidade, que é separar o que é do sócio e o que é da empresa, né? O que é ali do gestor, de fato. E aí se mistura, eu pago a conta da escola, as contas de casa com aquele dinheiro que é da empresa, e aí você diz, no final do mês eu não tenho salário, mas a empresa está cobrindo todos os seus gastos. Tudo, né? Então, assim, um dos passos muito importantes é justamente conscientizar que você não é só formalizar, é formalizar separar, né? O que é da empresa e o que é do dono ou da dona da empresa. Sobretudo emocionalmente. Principalmente. Né? Sobretudo emocionalmente. Porque, assim, a mulher, quando ela começa a empreender, eu falo que ela faz a junção da fome com a vontade de comer. Ela tem uma ideia, naquela ideia ela vê uma oportunidade, então ela junta a ideia e a oportunidade, busca a habilidade que ela já tem, seja ela de fazer unha, seja de fazer cabelo, independente do ramo que ela escolha, ela começa a empreender. Só que como nós não fomos educadas para esse universo de empreender, de empresária e tal, a gente não sabe. Chega um determinado momento que a gente mistura a conta, mistura a emoção, mistura a decisão e a gente trava. E aí você começa a falar assim, mas a minha empresa não está me dando resultado. Como é que a empresa vai dar resultado se o CPF está adoecido, o CNPJ vai estar morrendo? Porque o CNPJ ele é reflexo do CPF. Então, quando o CPF está bagunçado, o CNPJ está um caos. Porque é aquela coisa, uma outra máxima que eu sempre uso também, que por trás de todo CNPJ existe um CPF que precisa estar bem para que a empresa vá bem. Exatamente. Que precisa enxergar que o outro é outro ser humano. Exatamente. Que você está lidando, né? Exatamente. Então, essa questão emocional
ela é parte fundamental da saúde financeira, né? Da oxigenação financeira de qualquer negócio, né? E eu vou te falar de onde vem o maior entrave emocional de uma mulher que empreende, do companheiro, ou às vezes do pai e da mãe, né? Se ela não é casada, ainda vem do pai e da mãe. As mulheres precisam e elas buscam a validação do marido para empreender, para estar à frente de uma empresa. E aí elas chegam na imersão e eu falo, não, gente, seu marido é seu marido, bota ele no lugar de marido, à noite vai dormir com ele, vai namorar, tá tudo certo. A sua empresa, seu marido aqui não pode entrar. Nem emocionalmente, nem racionalmente. Hoje eu trabalho com o meu marido e trabalho com a minha irmã. A nossa empresa, ela é uma empresa familiar. Mas a primeira coisa que a gente faz é entender, aqui é CNPJ, aqui agora é CPF. Fabiane, como é que vocês conseguem fazer isso? Inteligência emocional. Tem dia que o pau quebra. E começa iniciando, né? Começa iniciando. Você precisa dar o primeiro passo. Tem dia que o pau quebra numa reunião do CNPJ, são 3 gestores, cada um assumindo uma função, isso aqui não tá bom, você não tá me entregando o resultado, teu setor não tá funcionando, termina, bora tomar café? Entendeu? Termina, vamos tomar café, ali agora é o CPF, acabou. Só que a maioria das mulheres não. Elas vão para esse lugar do empreender e elas ficam. O marido começa a cobrar porque não vê o dinheiro chegar. Porque a gente sabe que no primeiro ano da empresa é um ano de dedicação. A gente chama de vale da morte, né? O primeiro ano é o vale da morte. É aquele momento que você passa muita dificuldade, que você muitas vezes deixa de comprar para você para colocar na empresa. Você tira, você não tem prolabore, basicamente, você não consegue tirar nada para você precisar investindo. Até para que a empresa rode. Até para que as coisas aconteçam, porque a gente não começa a empreender tendo capital de giro. Você vai para um banco, hoje o banco dá para um MEI, por exemplo, um valor minúsculo para capital de giro. Você fala e olha e fala, o que eu vou fazer com isso, gente? Como é que eu vou comprar mercadoria? Não dá nem para cobrir nada, né? Não dá. Então, como é que você vai ter prolabore? Então, o primeiro ano é um ano mais difícil. E por ela sair desse lugar só de mãe, mulher, dona de casa, ou então trabalhar fora para uma outra instituição e ir para o empreender, quando ela está numa outra instituição, que é um outro problema que a gente encontra, a mulher que está transicionando, assim, quando ela está na outra instituição, querendo ou não, todo mês ela tem um valor na conta dela. Ela tem um salário ali. Quando ela resolve empreender, o marido começa a cobrar, porque não entra mais aquele valor, automaticamente as contas da casa precisam ser ajustadas e puxadas para baixo, para que as coisas se organizem, mas é um período de transição. Ela entende. Às vezes sim, às vezes não. E o marido nunca entende. Porque então, às vezes ela começa a se cobrar o que ela não está todo. sendo suficiente. Porque E não só é ela, essa não. cobrança, né? Não é só ela não, o marido cobra. Cadê? Você não falou que você ia empreender? Eu não estou vendo dinheiro. Pasme, gente, isso é real. A gente tem essa situação, isso é real. Então essa mulher chega para mim, dentro do delas, muito ferida. Não só por essa questão, mas até pela questão de validação dela, de autoconfiança, de se ver no lugar, de se achar capaz. Ela não se vê no lugar. De se permitir estar, né? Não se permite, chega com um núcleo emocional totalmente bagunçado. E aí a gente fala, ó, um dos nossos primeiros pilares, você precisa limpar seu núcleo emocional. Ah, vocês fazem terapia lá? Não, a gente não faz terapia. A gente não pratica isso, a gente só educa. Então, a gente ensina para ela o que é um núcleo emocional, ensina para ela que existe o interno, o externo, quem deve estar dentro do núcleo dela, que é aquela amiga que nunca valoriza o seu trabalho, que nunca fala que vai dar certo. Tira ela do núcleo, deixa ela um pouco fora, não traz ela para sua vida, porque eu costumo dizer que são as prateleiras, né? Às vezes a gente tá com as pessoas nas prateleiras erradas, né? Entendeu? Continua amando, mas tira ela desse lugar, bota em outro lugar, vai ordenando a sua vida e vai limpando o seu núcleo. E aí você vai se despertando e se vendo uma outra mulher capaz de assumir esse lugar de empresa. Porque, na real, o que muda de uma mulher que é uma mulher comum, que não é empresária, para uma mulher empresária? Só a postura e a mentalidade. Porque conhecimento ela adquire em qualquer lugar. Lá a gente trabalha a parte do CPF com a postura e mentalidade e a parte do CNPJ com estruturação de conhecimento. Esse é os nossos 2 grandes pilares. E dentro do CNPJ a gente ensina todo um processo para você estruturar seu negócio, fazer planejamento estratégico, organizar a sua empresa para crescer, entender o que você precisa ter, o que não, quais produtos você pode vender, quais produtos você não precisa, entender mercado, entender uma série de coisas que é o básico de empreender, né, de ser empresária. Mas primeiro ela precisa fortalecer esse CPF. E muitas vezes o que acontece no Brasil é assim, um dado que até assusta a gente, né? De cada 10 CNPJ que abrem nesse país, 6 são femininos. Desses 6, ao final dos 2, chegando aos 3 anos, mais da metade fecham. Ou eles ficam lá parados, sem movimentação nenhuma,
porque é uma dificuldade, a mulher não consegue ultrapassar essa barreira. E é aquela questão de empresa, de você abrir sem um planejamento, Sim. né? Porque, claro, tudo começa com o sonho de empreender. Eu costumo dizer que o Brasil é um país empreendedor porque falta emprego e renda, Sim. né? Por isso, a grande maioria vai empreender. Mas, assim, não há uma organização. Exato. Porque eu até entendo que há necessidade, você vai vender suas coisas, vai prestar aquele serviço, mas chega um momento que você precisa sentar e organizar para que você consiga a estabilidade e o crescimento. Perfeito. Né? Que você estabiliza Perfeito. para poder crescer. E fica todo mundo muito nesse desespero de que agora eu sou empresário, porque tem muita gente que se intitula enquanto empresário, enquanto empreendedor, mas são pessoas que estão ali trocando dinheiro, na verdade, né? Trocando dinheiro. Eu costumo dizer que algumas pessoas estão ali só trocando, né? E é preciso uma organização, é preciso pensar o negócio como um negócio. Sim. Sim. Até onde eu posso ir? Será que é isso mesmo? Sim. E ter a maturidade, inclusive, de recuar. Sempre. Porque recuar, eu falo que passos para trás é impulso para a gente ir para frente, Geralmente sim, né? E tem uma outra questão aí. Eu falo que a necessidade, ela tem que vir regada pela habilidade. Ela tem que ser regada pela habilidade. Então, eu tenho necessidade de trabalhar, eu tenho necessidade de colocar uma renda na minha casa. Beleza, eu sei fazer isso? Sei. De que forma? Dessa forma. Como eu posso fazer para melhorar o que eu tenho? Então, eu vou buscar habilidade. A habilidade é o como. A competência para fazer aquilo eu já tenho. Um exemplo básico aqui. Vamos pegar alguém que faz brigadeiro gourmet. Tá? A pessoa faz brigadeiro gourmet e ela é uma excelente doceira. E o brigadeiro gourmet dela é maravilhoso. Ela tem a competência e ela tem a necessidade de aumentar a renda. Ela começa a empreender. Só que qual a habilidade que ela não tem? Gestão. Qual a habilidade que ela não tem? Vendas. Qual a habilidade que ela não tem? Financeiro. O que ela não tem? Então, ela vai regar a necessidade com a habilidade. Porque se não for assim, o negócio não cresce, ele vai morrer. Não avança. E ele vai morrer com uma mulher adoecida, se sentindo fracassada, se sentindo menor, sendo menosprezada pela própria cobrança que ela faz. Porque uma coisa que você falou é muito isso assim, a mulher, ela sai de casa para empreender, ela faz uma autocobrança terrível. Na cabeça dela tá deixando de ser mãe, tá deixando de ser esposa, não tá dando atenção para os filhos. Aí fica aquela loucura de se cobrando o tempo todo, hoje eu não fiquei com meu filho essa semana, e começa aquele sofrimento. Não, a gente entende. Tudo tem um tempo. Eu tenho um mentor maravilhoso, que ele fala assim, que tudo que a gente vai fazer, a gente precisa alinhar. A nossa empresa, ela tem ciclos. Então, ela tem ciclo de escalada e tem ciclo de platô. Platô é aquele momento que você para organizar a casa para crescer de novo. E a escalada é o crescimento. E ele fala que toda vez que ele vai passar por um processo de escalada, ele alinha com todo mundo. Ele alinha com a equipe, ele alinha com a filha dele que tem 5 anos, ele alinha com a esposa, ele alinha com todo mundo. Só que o que acontece com a mulher? Ela não alinha nem com ela mesma. Ela não sabe entender assim, não, peraí, Fabiana, você vai ficar 3 meses aqui, você vai trabalhar em prol desse projeto, você vai dormir menos, você vai comer menos, você não vai fazer atividade física porque não vai dar tempo você fazer, você vai ter que achar um outro escape, não, você vai mudar a sua rotina, seu marido vai te ver menos, vai namorar menos, vai fazer tudo menos, mas é por esse objetivo. Tem um prazo. Existe um prazo. E esse alinhamento a mulher não faz, ela começa a se cobrar. E nessa cobrança o emocional dela vai ficando enfraquecido. E aí ela quer desistir. Então a maioria desiste não é porque não tem competência, não é porque não sabe fazer, ela não sabe o como, ela não sabe regar a competência e a necessidade dela com a habilidade. Como é que faz para participar delas? Então, o dela, você sabe que agora a gente está com uma edição especial de comemoração de resultado. A nossa empresa, por isso que eu falo que é tão importante você planejar e executar, né? Colocar foco no lugar certo. A nossa empresa, no início desse ano, nós começamos com o planejamento. Em junho nós sentamos, quando eu recebi o desafio do delas, em julho. E aí eu sentei, liguei para minha irmã que namorava comigo, trabalhava comigo, mas não estava aqui na mesma cidade. Eu liguei e falei assim, tá pronta para viver os 3 piores meses da sua vida? Ela olhou e falou assim, do outro lado ela ficou em silêncio. Eu falei, tá ouvindo? Ela, não tô, eu só tô pensando o que você vai aprontar dessa vez. Tô pronta. E aí eu falei, então venha, porque nós vamos colocar para funcionar o delas para elas aqui em Vitória da Conquista. E em 15 dias ela estava mudando, estava vindo para aqui, estava alugando apartamento, aquela loucura.
E aí nós sentamos e fizemos um planejamento. Já tínhamos um planejamento anual. No semestre a gente sentou e fez um outro planejamento. E aí nós descobrimos, agora em novembro, depois de já ter colocado a campanha da Black para funcionar, que nós havíamos batido as metas de resultado financeiro de faturamento já em novembro. Aí, tá, como é que a gente vai comemorar? Falei, gente, eu quero comemorar fazendo a coisa que eu mais gosto, educando. Eu quero comemorar servindo. Deixa eu fazer a imersão grátis. Quero fazer 0,800. Aí fomos para a equipe, né? E nisso a equipe já tinha colocado, tinha uma semana que a equipe tinha colocado a campanha da Black. Falei, vão acabar comigo, porque eu vou ter que jogar o preço no chão, ninguém vai entender nada, mas tá certo. Aí fui para as minhas lideranças e aí falei assim, e aí, o que vocês acham? Aí uma falou assim, não, eu gosto muito, eu acho justo, mas não vamos fazer gratuito, porque gratuito as pessoas entendem e não dão valor devido. E a qualidade da imersão é uma qualidade, é uma experiência muito boa. Vamos fazer um valor simbólico que todo mundo consiga pagar. E aí ficamos com a interrogação, isso no sábado de manhã. Depois do almoço, meu marido que trabalha comigo falou assim, e se a gente fizesse? Eu falei, então R$29,90 conta? aí minha irmã falou assim, não, gente, peraí também, aí é gratuito. Falei, tá bom, vamos pensar. Aí depois do almoço, meu marido falou assim, se a gente fizesse um valor maior que 50, mas menos que 100, vamos fazer a 97? Aí na hora a gente colocou para a equipe topou. E aí eu falei, tá, isso era um sábado. Eu falei, gente, só tem um problema. A gente falou isso em lideranças, mas a equipe de marketing vai surtar com a gente. Eles vão xingar a gente de louco e vão falar, de novo, eu passei a semana trabalhando. Vamos fazer o seguinte, vamos a gente fazer a campanha rodar? Então, quando nós sentamos na segunda, isso foi no sábado, quando a gente sentou com a equipe na segunda, a página estava pronta, criativo estava pronto, anúncio estava pronto, arte estava pronta, conteúdo estava pronto, estava tudo pronto para a equipe tocar o projeto. Então, essa edição de comemoração de Ano Novo, a gente quer, lá vai ser um conteúdo onde nós vamos ensinar a montar esse planejamento para bater as metas de faturamento em 2024, está saindo por R$97. Como a gente faz para participar? É o como. O como. Lá no nosso Instagram, @somosdelasparaelas, tem o link, lá na bio você vai achar um linkzinho, ou chama no direct, o que for mais rápido. Chama no direct, coloca lá no link da bio, e quando você colocar no link da bio, você já vai cair na página de compra. Se chamar pelo direct, alguma das nossas meninas que atendem lá no direct, ora sou eu, ora é a Gi, ora é a Lu, tem várias que atendem lá, vai mandar o link para você. Então é muito simples, não tem... Tá, uma outra coisa que eu escutei. E independente do tamanho do negócio que eu tenho, se eu vender brigadeiro, eu posso participar? Pode. Pode participar. Deve participar. Já começa do jeito certo. Não tem tamanho, não tem nicho, a gente não tem extinção de tamanho, nem de faturamento, nada. O que a gente quer é que as mulheres estejam lá para poder aprender o que é começar a empreender, se planejar para empreender e bater a meta de faturamento que ela tem para o ano de 2024, antes do ano terminar, que é uma delícia. Eu não tinha experimentado ainda essa sensação, porque eu empreendia, mas não tinha feito planejamento estratégico. Quando eu fiz, falei, gente, não é que esse negócio funciona? Quero repetir. Quero repetir de novo. E aí eu quero... Aí você quer dobrar a meta, quero dobrar né? a meta, exatamente. Aí o ano que vem, a nossa projeção é de faturar 1,5 milhão. A gente quer dobrar essa meta. 1,5 milhão, 2 milhões. A gente quer dobrar essa meta. E aí eu quero fazer isso quero comemorar de novo, né? Quero contar de novo essa meta, mas eu acho que o maior resultado que eu vou ter não vai ser eu dobrar a minha meta. Vai ser quem passar por essa imersão agora de comemoração de Ano Novo, inclusive enxergar os números, ela, né? Enxergar a capacidade que tem de fazer isso. Perfeito. Então, meu negócio não tá para faturar 1 milhão, mas ele tá para faturar 50 mil? Vamos botar isso para rodar? Vamos fazer isso acontecer? Você acha que é possível vendendo brigadeiro? Claro que é possível. Lá na aceleradora a gente tem uma brigadeiria. E é interessante, acho que o primeiro passo para quem empreende é primeiro enxergar os números. Sim. Porque quando você consegue enxergar esses números, aí você consegue estabelecer essas metas, atingi-las, ultrapassá-las, dobrá-las. Mudar a rota quando está distante da meta, entender o que você precisa fazer. Que às vezes aquilo que você está achando que lhe dá alguma lucratividade, na verdade está sendo um gargalo na empresa, né? Exatamente. Então, ou no seu negócio, seja ele qual for, na prestação de serviço. Então, é muito importante a gente primeiro enxergar. Então, eu acho fantástico isso. A gente não perca essa oportunidade. Inclusive, eu vou participar, né? Assim, já fui convocada por Laís e Sam a participar. Nossas parceiras embaixadoras. Elas
me fizeram esse desafio e convocação, então já está lançado também para outras mulheres. E a gente já está caminhando para o final, porque passa tão rápido. Não é, menina? E aí, qual é o recado, assim, antes da gente ir para o nosso quadro? Qual é o recado que você deixa para essas mulheres que empreendem, que querem transformar essa mentalidade, que querem enxergar o negócio e querem enxergar o potencial delas, né? Vamos lá. Eu sempre falo com o CPF, né? Eu acho que mulher, a gente conversa primeiro com o CPF para depois chegar no CNPJ. Porque por trás de todo CNPJ de sucesso tem um CPF que não desistiu daquilo. Então, existe mercado para todos os tipos de comércio, para todos os tipos de produto, para todos os tipos de empresa, todos os nichos e segmentos. O que a gente precisa é entender o seguinte: o quanto eu estou disposta a fazer isso dar certo, o quanto eu quero fazer isso dar certo, o quanto eu sou capaz de fazer isso dar certo. E eu já respondo, a última pergunta eu digo: você é capaz de tudo desde que você queira. Então não desista. Não desista, porque para mim, chegar hoje nesse resultado de faturamento, houveram muitos dias em que eu chorei embaixo do chuveiro, cansada, querendo desistir. Eu falava, gente, está muito complicado. Não é porque o resultado não chegava, é porque o volume de trabalho é muito grande. Você sai de uma empresa de consultoria para uma startup de educação. Startup, o negócio já é virado um 360, e ainda mais de educação. Então, o volume de trabalho é grande. Eu sofria com isso. Então, o que eu poderia dizer para essas mulheres? Não desista. Não desista, acredite na sua capacidade, acredite no seu negócio. Primeira pessoa a validar o seu negócio é você. Se dentro do seu coração ele já deu certo, não há como dar errado. E levante a bandeira da necessidade de buscar a educação. Porque quando ela se levanta, todas as outras, incapacidade, síndrome do impostor, medo, tudo isso cai por terra. Você sabe onde você está pisando e você sabe para onde você quer ir. Isso que é mais importante. Então queira, não desista. E a gente vai comemorar junto ano que vem o faturamento de todo mundo que está vendo aqui esse podcast. Com certeza. E agora eu quero ir para o nosso quadro, que é o quadro chamado Meias Palavras, onde eu inicio uma frase e você completa ela da maneira que você quiser. Uau. Certo? Então, bora lá. Preparada? Nunca, mas sempre. Então a gente vai começar com a primeira. Eu não dou chance para... Ego, inflado, inveja e gente mentirosa. Não tenho coragem de... abandonar as pessoas que eu amo e deixar para trás. Sempre há um jeito de levar. Mesmo que não seja no CNPJ. O CPF não desiste. Tenho vontade de ter uma comunidade de mulheres muito bem estruturadas, de montar o meu mastermind feminino, de mulheres com muito resultado que transformam a vida de outras mulheres. Se eu pudesse, eu mudava? O meu gênio. Eita, não mudava o meu gênio. Às vezes eu sou muito faca na caveira para algumas coisas e isso me coloca numa saia justas. Minha maior inspiração é? Minha mãe. A primeira empreendedora que eu conheci na vida, a mulher que administrava dinheiro como ninguém, sem nunca ter feito uma formação de educação financeira. Maravilha. Fabi, quero te agradecer por ter topado vir, ter essa conversa, vir para o Pode Me Contar. Estou muito feliz de te receber aqui, que você volte outras vezes, até para falar dos próximos resultados. Então, assim, os próximos projetos, né? Isso. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a gentileza do convite, agradeço o tempo que a gente passou aqui de muita qualidade. E quero deixar o convite, né, para todo mundo que está vendo a gente. Gente, vamos. Se você é mulher, está vendo, Pode Me Contar. Se você não é mulher e for homem, encoraje a sua mulher a estar nessa imersão, a ser uma empresária bem-sucedida, porque quando a mulher cresce, ela não cresce sozinha, ela cresce para a família. Então, se você é homem e está vendo esse podcast, bora. Incentiva a mulher a estar com a gente lá. Então, muito obrigada. E agora eu quero agradecer os nossos parceiros, Cubo Soluções em TI, Lavô Candeias, Maria do Sertão, Conquista de Fato, Jornal Conquista e Diário Live, o melhor estúdio de podcast. E agradecer especialmente a nossa audiência, que sempre está aqui com a gente, nos acompanhando. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve em nosso canal do YouTube, ativa o sininho e manda para o seu amigo, para a sua amiga, para todo mundo compartilhar essas ideias junto com a gente. E até a próxima quarta-feira.